A paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo, mais um vídeo para este canal. Se você chegou aqui ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, fortalece o canal e juntos vamos crescer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Temos aqui dois vídeos anteriores a esses, que são sobre Mateus capítulo 1 e Mateus capítulo 2, falando sobre Jesus Cristo. E hoje vamos falar sobre o capítulo 3 de Mateus, Vamos estar lendo e comentando. Se você concorda, deixe aqui o seu comentário. Se você tem algo a acrescentar também, escreva, que Deus venha te abençoar em nome de Jesus Cristo. Mateus capítulo 3, verso 1 diz assim: E naquele dia apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. João Batista era aquele que batizava antes de Jesus. Quando Jesus chegou, João Batista já estava batizando e Jesus foi batizado por ele. João Batista é primo de Jesus. Lá em Lucas capítulo de número 2 vai dizer que eles são primos e que o anjo Gabriel também vai anunciar o seu nascimento a Zacarias, seu pai. E é muito interessante essa história. Depois você leia Lucas capítulo de número 2 e vai dizer, verso de número 2: E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, ele estava pregando como o próprio Isaías vai dizer. No verso de número 3 vai dizer, porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Então João Batista, ele veio preparar o caminho para que Jesus viesse pregar, para que Jesus viesse empregar o reino de Deus, do seu Pai aqui na terra. Isaías 40, versículo de número 3, ele vai dizer exatamente desta forma que está no versículo de número 3, como nós passamos aqui em 2 capítulos, falamos sobre os profetas que anunciaram a Jesus Cristo, que anunciaram tudo o que iria acontecer. De igual modo que está Isaías, por isso ele é conhecido como o profeta messiânico, o profeta que mais falou sobre a vinda e a chegada do Cristo nessa terra. Então nós vamos ver no versículo de número 4, falando sobre a característica de João Batista, como ele se vestia, como ele comia. Então aqui é muito interessante o verso de número 4, diz, e este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos ou de seus ombros, e se alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com eles em Jerusalém todos da Judéia, toda a província adjacente e ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então todos que chegavam até João Batista estavam cansados da sua vida errada, da sua vida triste. Então eles confessavam os seus pecados e se batizavam, e ali recebiam o renovo de Deus, uma vida nova para seguir para o reino de Deus. Então vai começar a dizer no versículo de número 7, e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinha ao seu batismo, dizia-lhe, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, da ira que virá sobre o mundo? Ele estava pregando a respeito do arrependimento. Era necessário se arrepender, voltar para Deus e estar com Deus. Isso é muito importante. Então João Batista pregava desta maneira, nós vamos ver que então ele estava preparando o caminho para que Jesus chegasse. No versículo de número 8 diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Precisamos nos arrepender todo o tempo da nossa vida. E João Batista pregava sobre o arrependimento. Então, presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, os judeus naquela época se achava por ser filho de Abraão, por fazer parte do povo hebreu e do povo que já tinha herança de Deus, já estavam salvos, não precisavam se arrepender dos seus pecados. Mas João Batista vai dizer, não, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. E também agora está posto o machado na raiz da árvore.
toda árvore, pois que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo. Nós vamos ver isso no versículo 12 também, dizendo, né, recolherá no celeiro o seu trigo, queimará a palha com fogo que não se apaga, falando sobre a condenação daqueles que não se arrependem, daqueles que não voltam para Cristo, daqueles que não acreditam, né, em uma salvação eterna. E se há uma salvação eterna, há um fogo eterno, e aqueles que não se arrependem, aqueles que não estão com Cristo, eles vão ficar neste fogo eterno. E agora então ele começa a pregar. A pregação de João Batista não era uma pregação que deixava o ego das pessoas bem. Não, ele mostrava a verdade de se você não se arrepender, você vai para o inferno, você não vai para o céu, mas se você se arrepender, se batizar, você vai para o céu. E por isso muitas pessoas iam ter com ele e se arrependiam dos seus pecados, né, e se convertiam ao Senhor. Então a Bíblia vai começar a dizer, né, no versículo de número 11, em verdade, eu vos batizo com água. João Batista começou a dizer àqueles que estavam acompanhando, eu, na verdade, vos batizo com água. Aí ele vai dizer, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujo as sandálias não sou dignos de levar. Ele se vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Falando de Jesus Cristo, da chegada de Cristo. Até então, Jesus Cristo não tinha começado o seu ministério ainda. O seu ministério vai começar após o batismo nas águas. E então, nós vamos entrar no capítulo 4, no próximo vídeo, falando sobre isso. Mas agora, então, ele está dizendo, ele vos batizará com fogo e com Espírito Santo. Em Lucas capítulo 3, versículo 16, vai dizer da mesma maneira, que ele vos batizará com fogo e com Espírito Santo. Se você quiser ler e entender o ministério de João Batista, leia Lucas capítulo de número 3, né, vai falar exatamente o que nós já estamos lendo aqui, mas de uma forma mais esclarecida, falando que ele é né, aquele que veio preparar o caminho para o Salvador, né, de uma forma especial. E aqui vai dizer então que no versículo de número 13, então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Nós sabemos que o batismo fala a respeito do arrependimento. O batismo é muito importante na vida do cristão. Todo cristão que se converte é necessário entender que necessita ser batizado, porque o batismo representa a morte para o mundo e a vida para Cristo, viver uma nova vida. E todo aquele que vive uma nova vida para Cristo tem a necessidade de entender que precisa passar pelo batismo nas águas. Jesus Cristo não precisava se batizar, porque o texto, a Bíblia vai dizer que nele não havia pecado, ele não pecou, ele não errou, mas ele foi até João Batista para se cumprir, mostrar, ser exemplo. João, capítulo de número 13, versículo de número 15, quando ele lava os pés dos discípulos, ele vai dizer, eu tenho feito tudo o que eu faço, é para que seja exemplo. Então Jesus foi nosso exemplo, se batizando nas águas. E vai demonstrar que João Batista não queria, porque João Batista sabia que ele não tinha pecado e não necessitava ser batizado. Ele queria ser batizado por Jesus, e ele vai demonstrar aqui no verso 14. João opunha-se, ou né, não queria, porém disse o Senhor Jesus, né, e disse ao Senhor Jesus, eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim. Ele estava falando a respeito do batismo com o Espírito Santo, do Espírito com fogo, né, e de ser batizado. João Batista dizendo, eu careço ser batizado por ti, e você vem a mim. E Jesus vai dizer para ele no verso 15, porém respondeu Jesus e disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele o deixou. Então Jesus foi batizado, né, para ser exemplo. Todo aquele que aceita Jesus é necessário entender que nós precisamos se batizar, descer as águas. E a Bíblia vai dizer algo interessante agora nos versículos derradeiros. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, quando ele batizou nas águas, né, logo o céu se abriu.
e veio o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele. No versículo de número 17, eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer, ou quem eu tenho enviado, ou quem eu tenho determinado que esteja sobre a terra para fazer a minha obra. Então nós vamos ver que tanto em Mateus capítulo 1, onde falamos da genealogia de Jesus, no capítulo 2 falamos sobre, né, o nascimento de Jesus, e também no capítulo 3 agora nós falamos do batismo de Jesus. Jesus, ele é muito importante. No capítulo 4, no próximo vídeo, estaremos falando sobre a tentação de Jesus no deserto e também dos primeiros discípulos de Jesus. Então, se você, né, gostou de ver esse vídeo, deixa aqui o seu comentário e espere o próximo vídeo. Estaremos aí gravando para a honra e glória do nome do Senhor, falando sobre a tentação no deserto em nome de Jesus. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva nesse canal e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz.